vários outros assuntos para a gente trazer. Inclusive, Jair Bolsonaro voltou a manifestar a sua insatisfação com a justiça brasileira. O ex-presidente admitiu a possibilidade de ser condenado, afirmando ser horrível viver na iminência da prisão, prometendo enfrentar tudo, mas estar ciente de que pode morrer na cadeia. De acordo com Bolsonaro, ele não cometeu nenhum tipo de crime, pois não estava no Brasil, não danificou o patrimônio público e nem tentou nenhum tipo de golpe. Por fim, o líder conservador revelou que sua gestão chegou a estudar hipóteses de estado de defesa e estado de sítio, mas disse se tratar de medidas respaldadas pela Constituição. Você, Cristiano Beraldo, a reflexão de Jair Bolsonaro sobre a sua própria condição, os próximos capítulos da sua vida e uma declaração forte, né? Dizendo que sim, vai enfrentar tudo, mas disse estar ciente de que pode morrer na cadeia, Beraldo. No Brasil não se morre na cadeia, não é? A gente discute isso aqui quase que diariamente, então tem aí uma dose já de talvez um sentimentalismo se abatendo diante de alguém que de fato está enfrentando uma situação muito delicada na justiça brasileira. Agora, a acusação que recai sobre Jair Bolsonaro não tem a ver especificamente com a sua atuação no 8 de janeiro, mas sim em uma articulação que houve, uma discussão de um possível golpe de Estado no sentido de impedir a posse de um presidente eleito que aparentemente tinha apoio ali de algumas figuras muito próximas do núcleo central do poder. E isso é uma coisa grave, porque as pessoas que estão ocupando cargos públicos de tão alto escalão, tanto o presidente da República, né, que é eleito, mas também outros que são ali, que servem ao presidente da República em cargos públicos, eles têm deveres, eles precisam zelar pela democracia, pela Constituição, e isso tudo é muito sério. Então, ele vai responder, na medida das suas responsabilidades, de um julgamento que todos esperamos seja um julgamento técnico e não um julgamento político, aonde os claros conflitos de interesses fiquem bastante evidenciados e que situações absurdas, como, por exemplo, julgamento por juízes que já moveram no passado, eles próprios, ações contra o acusado. Isso, obviamente, gera um impedimento que deveria ser claro e natural, mas, aparentemente, no Brasil de hoje, é uma situação que vem sendo tolerada, que vem sendo normalizada e ninguém faz absolutamente nada contra esses absurdos. E aí teve mais uma manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro também sobre as próprias falas do coronel Mauro Cid, dizendo que ele foi torturado para delatar. Aí, convenhamos, talvez faça parte desse momento aí mais sensível do ex-presidente, mas o delator, ele é um dedo duro, ele está ali para se beneficiar, ele entrega os seus crimes e os crimes dos outros, ou faz acusações a terceiros. Na minha escola, na época que eu estudava, estava lá no primário, alguém que contasse aí o outro que tinha feito alguma arte, alguma coisa, todo mundo ia tirar satisfação, porque, então, assim, Mauro Cid é um dedo duro, e o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu um dedo duro para estar ali desfrutando da sua intimidade. Então não tem, foi torturado. Não foi torturado, falou porque quis, né? Até porque a gente viu aí no Mensalão, inclusive, vários que foram ali acusados e tal, ficaram quietos, não fizeram delação, aguentaram todo o processo e hoje estão aí livres, leves e soltos. Então, é um momento que, compreensivelmente, é um momento de muita sensibilidade nessas análises que estão sendo feitas pelo ex-presidente, mas a gente precisa focar na questão técnica do assunto. Pois é, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, a notícia em destaque, a gente repercute uma entrevista concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, disse que
não está passando por um momento difícil, mas que seria horrível viver na iminência da prisão, admitindo então a possibilidade sim de ser condenado. E aí a frase que estampa inclusive a nossa manchete principal, dizendo que pode morrer na cadeia, a depender do tempo de condenação, caso isso venha a acontecer. Você, Mota, sua leitura e interpretação sobre o que disse Jair Bolsonaro. Eu tenho a impressão que quando Jair Bolsonaro disse que ele pode morrer na cadeia, ele não quis dizer morrer de velhice. Ele não está se referindo à possibilidade dele ficar décadas preso. Eu acho que o sentido da frase é outro. E eu acho que o presidente Bolsonaro tem razão para ficar preocupado. Ele sofreu um atentado na campanha eleitoral que por pouco não tirou a sua vida. No Brasil, absolutamente tudo pode acontecer, já aconteceu e acontecerá de novo. É como diz Milor Fernandes, o Brasil tem um enorme passado pela frente. Mas agora o mundo inteiro está prestando atenção no que acontece no Brasil. Essa é a diferença. Durante muito tempo, a política internacional e até a aplicação da justiça foram dominadas por esse pensamento progressista, socialista, e muita gente, eu inclusive, teve a impressão de que essa dominação ia durar para sempre. Aí surgiram dois personagens, Donald Trump e Elon Musk. Vamos lembrar, Donald Trump, vamos lembrar o que ele passou. Ele foi alvo de uma campanha implacável. Havia muitas pessoas em posição de poder nos Estados Unidos decididas a tornar Donald Trump inelegível, expulsá-lo da política, classificá-lo como fascista, criminoso e jogar Donald Trump numa cadeia pelo resto da vida. Vamos lembrar, tentaram até matar Donald Trump por milímetros. O presidente da República dos Estados Unidos hoje seria outro. Basta a gente examinar esses fatos para ver a grande semelhança com o que aconteceu com Jair Bolsonaro. Já Elon Musk perdeu o filho, é assim que ele descreve: eu perdi um filho para a ideologia de gênero. Ele foi alvo de censura e de ativismo judicial. E agora Donald Trump e Elon Musk são, eu acho que eu posso dizer, os dois homens mais poderosos do mundo. Ou talvez Trump seja o homem mais poderoso do mundo e Elon Musk seja o terceiro mais poderoso do mundo, não faz muita diferença. E aí, durante a conferência conservadora CPAC, que aconteceu há poucos dias dos Estados Unidos, Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, na frente de um auditório lotado, se referiu ao deputado Eduardo Bolsonaro, que estava presente na plateia, e diante do auditório lotado disse: mande um abraço para o seu pai. Estamos analisando e também refletindo sobre as falas de Jair Bolsonaro, concedendo no dia de ontem uma entrevista a um portal de entretenimento da internet e fez várias declarações, inclusive disse não acreditar na justiça, afirma que não confia no seu julgamento, mas negou todas as acusações e fez essa afirmação que inclusive o Mota traz um ponto de vista diferente daquelas pessoas que se manifestaram. Posso morrer na cadeia. A maior parte das pessoas, viu, Dávila, leu da seguinte maneira: posso ficar tanto tempo na cadeia que, como disse o Mota, morreria de velhice. Mas o Mota traz esse outro ponto de vista, que é importante a gente também refletir. Talvez ele tenha feito uma sinalização diferente, não necessariamente em relação ao tempo que ficaria na cadeia. Enfim, para a gente pensar também. Canhoto, eu acho que o Mota e o Beraldo já tocaram nessa interpretação da narrativa de Bolsonaro. Mas eu queria me atrelar a uma coisa que você começou a ler, que passa meio desapercebido, mas é muito importante. Que, na verdade, essa história do suposto golpe de Estado começaria com o presidente da República declarando estado de defesa ou estado de sítio. Isso é muito importante, porque veja como essa narrativa não pega. Porque as pessoas não têm o hábito de ler a Constituição, né? Mas eu queria explicar para a audiência, para ver como é complicado esse negócio. O presidente da República, sim, ele tem o direito de pedir o estado de defesa. Está lá no artigo 136 da Constituição brasileira. Mas veja só, ele não pode, com uma caneta, declarar estado de defesa.
e suspender as liberdades individuais. Ele precisa consultar o Conselho Nacional da República e o Conselho de Defesa. Sabe quem que está no Conselho de Defesa? Está o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento e todos os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Isso é o Conselho de Defesa. Aí ele, por exemplo, ele vai ter que consultar, além do Conselho de Defesa, o Conselho da República. Veja quem faz parte do Conselho da República, além do presidente da República e o vice-presidente. O ministro da Justiça, presidente da Câmara, presidente do Senado. Olha, agora começa a ficar interessante. Os líderes da maioria na Câmara e no Senado e os líderes da minoria. Ou precisava ter lá representante do PT. E essa turma precisa aprovar o artigo 136. Tem alguma chance desse artigo 136 ter o apoio desse Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional? É óbvio que não. Então isso esvazia completamente a narrativa de que o talvez presidente Bolsonaro poderia, numa canetada, declarar estado de defesa. E o estado de sítio é pior ainda, porque o estado de sítio você tem que votar no Congresso Nacional. Então, é importante essas explicações técnicas para não dar a ideia de que o presidente da República pode um dia chegar e falar: quer saber, hoje à tarde, aqui na calada da noite, vou assinar uma medida provisória e declarar estado de defesa no Brasil, suspende as liberdades e prende os adversários políticos. Não pode fazer isso. Não está na Constituição. Então, a gente tem que entender o texto constitucional para evitar que falsas narrativas dê uma narrativa que faça o maior sentido, só que elas são destituídas do ritual determinado pela Constituição quando esses poderes de emergência podem ser acionados. Pois é, então, já que o Dávila trouxe esse aspecto, que é muito importante, Dávila, só quero sublinhar, então, para a nossa audiência, porque, segundo Jair Bolsonaro, nessa entrevista, ele disse que a gestão chegou a estudar hipóteses relacionadas a estado de defesa e estado de sítio, medidas, segundo ele, respaldadas pela Constituição, e o Dávila bem trouxe a explicação que não bastaria uma canetada, né? Precisaria passar por esse conselho naturalmente. Quer trazer também o seu ponto de vista acerca dessa informação trazida na entrevista, Beraldo? É que com essa colocação do Dávila fica muito claro que não faz sentido nessa narrativa você ter as minutas desses documentos que formalizariam o estado de sítio e o estado de defesa. Por quê? Se ele fosse cogitar uma possibilidade, se ele estivesse vendo uma situação no país, vamos dar ali todo o benefício. Olha, o país está passando aqui por um momento onde muita gente se manifestando, estamos preocupados, então vou conversar com os envolvidos, os chefes das Forças Armadas, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e todos os demais, para colocar aqui a minha preocupação e discutir a possibilidade de avançarmos nesse sentido. Isso é um movimento institucional que compete, está dentro das competências do presidente colocar o assunto na mesa. Ele poderia ter apoio ou não. E a partir desta situação, onde ele percebesse que teria apoio, que havia uma concordância com as preocupações dele, aí sim alguém redigiria de forma oficial, ali dentro da estrutura jurídica que serve ao presidente da República, redigiria o documento, e esse documento, então, seria analisado, submetido e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Então, pelos relatos que temos, não foi isso que aconteceu. E aí é que a situação do presidente, do ex-presidente, se complica. E ele vai ter que explicar por que as coisas aconteceram da maneira que estão relatadas elas terem acontecido. E aí fica mais delicado ainda, Canhato, a gente imaginar que para validar esta lógica dentro das 4 linhas da Constituição, como ele gosta de colocar, os demais têm que ser chamados e confirmados que foram consultados. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, os ministros, todos têm que dizer, não, realmente fomos consultados, porque a gente teria um papel ali a exercer,
e nos posicionamos de forma A ou de forma B. Se não conseguir isso, aí realmente a situação fica muito delicada. Agora, só para fazer um registro aqui, nós estamos passando por um momento extremamente atípico no Brasil. E eu, como brasileiro, que acredito que o Brasil tem solução, que olho para o futuro e vejo um Brasil a ser construído, que explore as suas competências, as suas forças e proporcione uma vida próspera aos brasileiros, eu quero crer que os absurdos que a gente vê acontecendo hoje pelo judiciário, pelo poder executivo, também pelo poder legislativo, que isso tudo será corrigido no futuro, que voltaremos a ter uma normalidade institucional e que as peças voltarão para o lugar neste quebra-cabeça da democracia. Então, ressalto aqui, não acho que o ex-presidente, se for condenado e preso, vai ser assassinado na cadeia, e não acho que ele ficará preso para sempre até o final de sua vida. Mas, de novo, apesar de tudo, estamos passando por um momento muito complicado no Brasil e eu tenho convicção que todas as medidas, todas as ações tomadas agora serão revistas no futuro. Sem dúvida é importante nós debatermos e analisarmos ponto a ponto aqui com os nossos comentaristas. Agora, quando o Dávila traz essa análise e reflexão sobre as falas de Jair Bolsonaro, quando ele menciona possibilidade de estado de sítio, estado de defesa, enfim, muitas pessoas inclusive se manifestaram aqui no nosso chat, também pelas redes, viu, Mota? Pessoas dizendo que isso faria sentido se essas medidas aventadas fossem implementadas sob alguma justificativa plausível, né? Assim, se tivesse um evento que justificasse a implementação de um estado de sítio. Até 31 de dezembro, quando Bolsonaro era presidente, não parecia que tinha um evento que justificasse uma medida como essa. Então, não faria sentido fazer isso antecipadamente por conta de 8 de janeiro. Então, você acaba desconectando essas tratativas para o evento de 8 de janeiro, o que acaba, inclusive, se descolando completamente da tese que a PGR acaba defendendo no seu documento. Enfim, coisas que a gente precisa colocar sobre a mesa para analisar também. Vai lá, Mota. É muito difícil tentar encontrar um sentido nisso tudo. Porque até pouco tempo atrás, as evidências de uma tentativa de golpe de Estado, eu acho que todo mundo concordaria quais são essas evidências, né? É tropa na rua, é tanque na rua, são soldados armados entrando nos lugares, prendendo pessoas. Até onde se sabe, nada disso aconteceu. Eu tenho diante de mim aqui uma matéria de uma revista de 21 de abril de 2017. A manchete é: Exército foi sondado para decretar estado de defesa, diz general. Segundo o general Eduardo Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram a consulta nos dias que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff. E aí, como é que a gente classifica isso? Os meus amigos juristas me dizem que você pensar e discutir não é crime. Então, se eu ligo para o Beraldo, o que você acha da gente abrir aí uma bet, dar um golpe, ganhar uns 200 milhões e sumir? Não é crime. Mas eu vejo pessoas defendendo a tese de que, no caso de golpe, aí é crime. Eu fico meio perdido, Caniato. A gente tem a impressão que no caso específico de suspeita de golpe de Estado, a ser dado por forças de direita, nesse caso bem específico, abandonam-se as regras de produção de provas, o processo, devido ao processo legal, pode ficar esquecido, se esquece a jurisprudência, a Constituição. A impressão que a gente tem, eu posso estar errado, mas essa é a impressão, é que quando os juízes dão entrevistas comentando o caso que eles vão julgar, parece que o caso já está encerrado. E todos os procedimentos são meramente protocolares e confirmatórios. A impressão que a gente fica é que a acusação de golpe ela é autoprovada.
Ou seja, a acusação já é em si a prova do crime. Tá? E aí eu fiquei pensando, Caniato, como nós chegamos a esse ponto? Eu fiz uma reflexão, pensei na história brasileira e eu acho que em determinado momento da nossa história, o Estado brasileiro decidiu que a política brasileira ia ser tutelada pela justiça. Tudo pode e será judicializado. Ninguém que é eleito tem garantia do seu mandato, pode vir a perder o seu mandato a qualquer momento, por qualquer razão. Ora, eu já fui candidato 2 vezes, eu tive essa sensação, eu não conseguia na época articular essa sensação. Agora eu consigo. É evidente que esse processo ia sair de controle, porque se você dá a algumas pessoas o poder de ser tutor da política, o que inevitavelmente acontece? Esses tutores vão chegar a um ponto em que eles vão decidir dispensar com a própria política. Vamos tutelar direto o povo. Eles se tornam governantes. Eu acho que é esse fenômeno que a gente está vendo hoje no Brasil, manifestado de diversas formas diferentes. E a gente comenta os sintomas e não consegue ver a causa da doença. Pois é, a gente vai seguir de olho nessas movimentações, mas tem vários outros destaques importantes.